Hoje nós iremos falar sobre certidões, desde a abertura do pedido à sua emissão. Os pedidos de certidão são abertos no ícone Cadastrar Protocolo, que apesar da nomenclatura, também é utilizado para abertura de pedidos. Ao clicar no ícone, nós teremos a opção de selecionar se iremos abrir um protocolo ou um pedido de certidão, tanto RI quanto RTD, RCPJ, caso a serventia possuir tais atribuições. Nesse caso, a gente vai abrir um pedido de certidão RI que seguirá os mesmos padrões das demais atribuições. Selecionando o pedido, nós já temos a opção de selecionar qual vai ser o tipo, se nós vamos abrir apenas um orçamento para realizar o cálculo de emolumentos ou um pedido de certidão normal onde a certidão será emitida. A certidão ou as certidões. Logo abaixo nós conseguimos selecionar o serviço principal, então é o tipo principal apenas desse nosso pedido. Após a sua abertura, nós podemos incluir outros tipos de certidão. Então, nesse caso, vou selecionar uma certidão de inteiro teor de matrícula. Após selecionar o serviço principal, nós temos a opção de vinculação de fichas, que é onde a gente vai selecionar a numeração da matrícula a qual vai ser emitida a certidão. Se fosse uma certidão de registro auxiliar, aqui apareceria a opção de vincular o registro auxiliar. Se fosse uma certidão de transcrição, da mesma maneira que nós conseguiríamos vincular transcrições. Quando são certidões que vinculam pessoas, como a de propriedade, por exemplo, esse campo ele acaba não aparecendo. Então, aqui eu vou incluir a numeração da minha matrícula, vou selecionar a matrícula de número 15. Caso eu queira incluir diversas matrículas, basta separar por vírgulas. Se for uma matrícula que seguir a ordem sequencial, a gente separa pelo tracinho. E ele acaba vinculando todas elas. Como exemplo, eu vou utilizar apenas a matrícula 15 e ao clicar fora da caixa, nós já conseguimos vincular a matrícula à nossa abertura do pedido. Aqui tem as informações principais, a numeraçãozinha da matrícula e um alerta ao lado nos indicando que, neste caso, existem protocolos em andamento que vincularam essa nossa matrícula. Então, já há protocolos aí na serventia tramitando dentro do seu prazo de vigência que vincularam ali a nossa matrícula 15. Caso a matrícula possua indisponibilidade, nós também teremos outro alerta logo ao lado informando essa situação. Ele também nos dá alertas em caso de ocorrência, então a gente consegue visualizar essas informações antes mesmo da abertura do nosso pedido. Aqui também, logo abaixo, consigo vincular um outro protocolo que esteja em andamento a esse nosso pedido ou até mesmo um outro pedido de certidão, tanto RI quanto as demais atribuições. E não só protocolos ou pedidos de certidão normais, mas também orçamentos, exame cálculo e processos internos. Logo abaixo nós conseguimos visualizar o campo de interessado e solicitante. Essas pessoas precisam ter um cadastro prévio na serventia e caso não haja necessário realizar esse cadastro, então aqui eu posso buscar tanto por nome quanto por CPF. Então aqui, ao realizar a busca, o próprio sistema ele nos dá esse resultado e caso essa pessoa não tenha cadastro, o sistema ele vai nos avisar que não há nenhum registro encontrado. Nesses casos, a gente precisa de fato realizar esse cadastro e eu posso, aqui ao lado, no ícone adicionar pessoa, criar um cadastro simples. As informações necessárias são nome e CPF. Sem esses dados não é possível criar esse cadastro. Então, aqui, obrigatoriamente, eu preciso informar o nome. Caso o CPF seja desconhecido, basta marcar como sim e o sistema ele libera a criação desse nosso indicador, porque eu não consigo informar um CPF inexistente, então é obrigatório digitar um CPF válido, então por esse motivo o campo aqui ele é obrigatório. Caso eu não tenha informação, marco como desconhecido e seleciono o motivo do desconhecimento. Aqui eu vou incluir um CPF e vou clicar em nova versão. Caso a serventia tenha o tempo hábil de, no momento do cadastramento do indicador do cadastro, informar um dado para contato, seria interessante porque o sistema tem algumas ferramentas que disparam informações automaticamente quando há dado de contato cadastrado. Então, aqui, por exemplo, eu vou cadastrar um e-mail de contato e vou criar aqui esse novo indicador.
Nesse caso, como já é um indicador existente na serventia, ele acaba nos dando esse alerta. Já existe outro indicador cadastrado com esse mesmo CPF e ele nos questiona seu desejo de continuar e prosseguir com a criação desse indicador duplicado. Nesse caso, como é apenas um exemplo para a criação desse cadastro, eu vou marcar aqui que eu desejo continuar. Então, fiz a criação aqui do meu indicador, ele já preencheu automaticamente interessado e solicitante como se fossem a mesma pessoa e me deu o e-mail para contato. Caso não seja a mesma pessoa, basta eu vir aqui no xizinho e remover e digitar de fato o nome do nosso solicitante, por exemplo. Então, selecionei, aqui ele me deu os dados de contato. Para realizar a atualização de algum desses dados, a gente tem a opção de edição. Então, ao clicar em editar, eu posso aqui, de fato, modificar os dados. Então, descendo um pouquinho, eu já consigo visualizar os dados de contato e realizar a alteração. É importante nos atentarmos a esses dois botões. Ao clicar em editar versão atual, eu vou editar, de fato, apenas os dados dessa nossa versão. E ao clicar em nova versão, eu vou criar outra versão dentro desse mesmo indicador. Por vezes, a serventia acaba utilizando o botão de nova versão apenas quando há alterações que têm, de fato, impacto ali e relevância no momento do registro. Então, quando há uma alteração de estado civil, por exemplo, as serventias costumam criar novas versões para diferenciar ali dentro desse mesmo indicador. Mas como é apenas um dado de contato, por exemplo, quando há ali uma atualização, nós costumamos ali utilizar a edição da versão atual, para que esse mesmo indicador não tenha diversas versões apenas com um telefone diferente, por exemplo. Mas é a critério da serventia e procedimento da serventia como deverá ser utilizado aqui o versionamento. Então, vou fechar aqui as configurações ali do nosso indicador e descendo um pouquinho a gente já consegue também visualizar que essa pessoa possui saldo pendente em protocolos. Clicando aqui, ele vai nos dizer quais os protocolos ou pedidos de certidão que essa pessoa deve, valor de emolumentos na serventia, então ele já nos dá esse alerta também. Fechando aqui, a gente consegue vincular também um e-mail adicional a esse pedido. Esse e-mail ele fica vinculado apenas ao pedido, diferente desses dados que a gente inclui, que ficam vinculados ao cadastro da pessoa, então eu consigo, sempre que for vincular essa pessoa, reaproveitar esses dados, diferente do e-mail adicional que fica vinculado apenas a esse pedido. Logo abaixo as tags, que vão auxiliar a serventia a categorizar esses pedidos e elas podem ser utilizadas de maneira livre pela serventia e a sua criação também é livre. É possível que eu crie e utilize a tag malote, por exemplo, para identificar que esse pedido ele foi solicitado através de malote. Número de controle externo, caso esse pedido ele venha de uma central estadual, por exemplo, que não há integração com o sistema Asgard, ou um pedido solicitado pela ONR que não foi integrado pelo sistema, o Asgard ele tem a integração total com a ONR, então a numeração do número de controle externo ela já vem preenchida automaticamente. Mas se porventura for um pedido que a serventia criou manualmente ou um pedido anterior à migração, esse campo ele serve para informar ali a numeraçãozinha do protocolo externo. E por fim, o campo de finalidade, onde a gente vai informar de fato a finalidade da solicitação desse pedido, caso ele seja solicitado por um terceiro. Então, a gente tem a possibilidade de, já na abertura, preencher esse campo de finalidade. Preenchendo esses dados, basta eu clicar em salvar, que o sistema ele já vai nos direcionar ao pedido. Há também o campo de importar XML, então aqui eu consigo importar os dados do XML para já estruturar esse nosso pedido de certidão. Então também já há a opção de importar o XML estruturado para que seja possível realizar a abertura do nosso pedido. Nesse caso eu vou abrir o pedido diretamente aqui para nós, então eu vou preencher as informações aqui novamente e vou incluir os dados. Preenchidas todas as informações, clicando em salvar, aí sim o Asgard abre o nosso pedido. Aqui abri como um orçamento de certidão e ele já nos direciona para a aba de certidões. Aqui é onde eu consigo incluir
todas as certidões que vão ser emitidas dentro do nosso pedido. E, inclusive, caso haja necessidade, por exemplo, de informar a quantidade de busca, a numeração de folhas, por exemplo, a depender ali do estado em que a serventia se encontre. Então, a gente consegue calcular o valor de emolumentos na aba de certidões. Eu vou explicar um pouquinho sobre as informações gerais e volto para a aba de certidões para a gente já incluir esses demais pedidos. Voltando aqui para informações gerais, aqui a gente tem de fato os dados gerais do nosso pedido. Como se trata de um orçamento, aqui a gente vai ter a opção de transformar em pedido. Então, eu consigo, além de fazer o orçamento e repassar o valor de emolumentos a ser pago para o cliente, nós temos a opção de transformar esse orçamento em um pedido e reaproveitar todas essas informações. Então, eu vou clicar aqui para nós, clico em confirmar, ele pede para que a gente confira se de fato são essas informações que a gente deseja transformar em pedido. E aí, de fato, ele gera a numeraçãozinha do pedido de certidão com todas as informações ali reaproveitadas. Então, nas informações gerais, nós temos de fato data em que foi cadastrado, ali o vencimento desse prazo de emissão de certidão, a senha de acesso para o nosso site de acompanhamento, e ele nos deu a origem, que esse pedido de certidão foi gerado a partir de um orçamento de número tal. Aqui logo acima nós temos essa barra em vermelho com ponto de exclamação, nos alertando que existem protocolos em andamento que vincularam ali essa nossa matrícula 15, que foi a vinculada na abertura, né, de fato, desse nosso pedido. Então, clicando aqui, nós conseguimos ver todos os protocolos que essa matrícula está vinculada. Então, para que eu consiga já ter um alerta de que essa matrícula está sendo utilizada em um protocolo vigente, o sistema ele nos deixa com essa barra aqui em vermelho, mas se não houvesse ali nenhum protocolo em andamento, a barra ficaria branquinha ali da cor normal. Mas é para nos alertar que caso a serventia inclua essa ressalva de que há protocolos em andamento ali nas certidões, para alertar nesse sentido. Voltando aqui, nos dados gerais a gente consegue visualizar o status desse nosso pedido. Então ele está vigente, ou seja, ele está dentro aí do prazo do vencimento dele, mas a gente tem 3 status. Além do vigente, cancelado, quando de fato ela é cancelada por desistência da parte, abertura indevida, por exemplo, ou pelo próprio decurso do prazo. E o finalizado, que é quando esse nosso pedido já cumpriu ali todo o papel, as certidões já foi emitida, o pedido já de fato foi finalizado. Então, esses status, eles nos servem ali para que nós tenhamos e visualizamos ali de uma maneira mais fácil qual é a situação desse nosso pedido. Descendo, aqui a gente já consegue visualizar o campo de anotações, que pode ser uma anotação interna, onde a serventia poderia informar os dados da busca, por exemplo, quadra, lote, endereço. Então, o campo de anotações pode ser utilizado para isso ou ali para troca de informações internas entre a serventia. Então, clico em publicar e ele já traz para nós a publicação do meu comentário. Aqui eu consigo marcar para exibir no site, nosso site de acompanhamento. Posso fixar esse comentário, sinalizar ele, para que ele fique com destaque sempre no topo. E eu também consigo editar esse meu comentário. Esse campo de edição, ele se trata ali de uma permissão, então nem todos os usuários vão ter a opção de editar comentários de outros usuários. E também tenho ali a opção de remover e excluir os comentários adicionados por mim, mas caso eu queira fazer essas alterações no comentário de terceiros, como eu mencionei, depende de atribuição. Ao lado, o campo de finalidade, que pode ser preenchido na abertura do nosso pedido, mas também posterior a ele. Então, clicando aqui em adicionar, a gente tem um campo de finalidades e é possível gerar um relatório de finalidades com essas informações. O campo de processos, onde nós vamos conseguir visualizar o caminho que esse pedido percorreu pela serventia, o andamento dele aí no cartório. Então, aqui ele está demonstrando que eu cadastrei esse nosso pedido de certidão nessa data e nesse horário, e eu consigo demonstrar esse caminho através das nossas etapas. Aqui no nosso fluxo,
demonstra que o pedido de certidão nasce na etapa chamada recepção e ele está atribuído ao meu usuário, e da recepção eu consigo avançar para execução ou para aguardando pagamento. Esse fluxo ele é desenhado e personalizado em conjunto com a serventia, então cada serventia vai ter ali um fluxo próprio com a nomenclatura própria. Nesse caso de exemplo, a gente tem aqui esses caminhos a percorrer. Então, eu vou avançar para a execução, clico em confirmar, e aqui em processos eu consigo visualizar esse andamento, que o meu usuário avançou da etapa recepção para execução. Essas etapas, elas possuem configurações pré-definidas. Então, dentro da etapa de execução está definido que ao avançar para essa etapa, automaticamente o nosso pedido é marcado com a tag entregue. Então, isso já está pré-definido dentro da etapa. Existem outras configurações e restrições dentro das etapas que vão auxiliar aí a serventia em alguns pontos. Então, posso bloquear que as certidões elas não sejam seladas em uma determinada etapa sem que o valor de emolumentos ele tenha sido pago por completo. Então, existem ali algumas configurações e ações que podem ser determinadas apenas ali pelas nossas etapas. Então, aqui eu consigo visualizar ali de fato o fluxo que o nosso pedido percorre. E ele ficou aqui com a tag entregue apenas por eu clicar numa etapa que está configurada para isso. Aqui a gente tem o campo de anexos, onde documentos em relação a esse protocolo podem ser anexados. Nós temos aqui o nosso scanner. Quando eu clico a digitalizar o meu arquivo, eu já consigo escanear diretamente documentos direto para essa aba de anexos, ou é possível que a gente selecione ali um documento que está baixado no nosso computador. Então, aqui a gente seleciona uma documentação e ao clicar em abrir, eu vinculo ali a nossa digitalização para a minha aba de anexos. Então, caso eu deseje já digitalizar da nossa impressora direto para a aba de anexos, é no ícone de digitalizar arquivo, e aqui é o ícone, de fato, para eu realizar o upload dentro dali de uma pasta do meu computador. Como se trata de um PDF, eu tenho a opção de assinar digitalmente esse documento, de validar as assinaturas. Aqui ao lado eu consigo visualizar o meu arquivo e aqui baixar, de fato, realizar o download do meu documento. Ainda é possível selecionar uma tag para categorizar novamente ali essas nossas digitalizações, mas a tag site em específico disponibiliza esse nosso documento, torna ele público ali no nosso site de acompanhamento, onde mediante o usuário ali e a senha, o cliente consegue acessar as informações ali do pedido de certidão ou do protocolo específico, mas nesse caso do pedido de certidão. Então, tudo que eu marco e sinalizo com a tag site vai ser disponibilizado no site de acompanhamento, caso a serventia queira disponibilizar um requerimento, por exemplo, assim como a anotação em que eu marquei com a tag para exibição no site. O campo de auditorias, onde eu vou visualizar todas as alterações, modificações realizadas dentro do nosso pedido, eu consigo visualizar data, horário, usuário que realizou a alteração e a descrição do que foi feito. Aqui é só, de fato, a informação principal, mas eu tenho ali as especificações de como era antes do nosso pedido e como ficou depois. Então, aqui o anexo sem a tag site e como ficou depois. Voltando aqui para a barra lateral, a gente consegue visualizar a etapa que ele se encontra atualmente. E aqui acima ele demonstra que não está atribuído. Nós temos o botão de encaminhar. O Asgard possui a distribuição automática, mas é possível também realizar essa distribuição de maneira manual. Então, eu consigo selecionar um usuário específico para enviar ali para a mesa virtual. Então, eu consigo enviar esse pedido de certidão diretamente para a mesa virtual de um usuário selecionado, ou encaminhar diretamente para mim, clicando aqui no botão encaminhar para mim, eu já consigo vincular o meu usuário. Posso adiar a exibição desse pedido na minha mesa virtual, então clicando aqui eu consigo que ele não apareça em tarefas atribuídas a mim na minha mesa. Consigo cadastrar em conformidades. Esse cadastramento, tanto o cadastramento quanto a visualização das conformidades cadastradas dependem das atribuições. E aqui também consigo visualizar
o meu interessado e meu solicitante vinculados lá na abertura do meu pedido. Clicando no nome dessas pessoas, eu vou ser direcionada ali para o indicador pessoal ou para o cadastro dessa pessoa. Aqui, além do avanço de etapas, a gente tem a opção de voltar para a etapa anterior, finalizar o pedido. Então, quando eu já completei a emissão das minhas certidões, consigo clicar para finalizar e alterar o status de vigente para finalizado e informar para o sistema que o prazo de vencimento ali já pode parar de correr, porque o pedido de fato teve seu fim. A opção também de cancelar esse pedido, então clicando aqui ele vai selecionar e vai nos dar a opção de selecionar o motivo desse cancelamento e ele vai alterar o status de vigente para cancelado. E por fim a opção de clonar, então aqui eu consigo criar um novo pedido de certidão reaproveitando as informações desse nosso pedido. Então é possível realizar a clonagem dele, basta eu selecionar o que eu quero colar, realizar a clonagem e clicar no botãozinho aqui que ele vai gerar um novo número de pedido de certidão. É possível também que eu altere qual é a certidão ali principal, o nosso serviço principal e o interessado solicitante, clicando no lápis ao lado do número do pedido. Então, clicando aqui, consigo alterar o serviço principal e algumas outras informações também. Agora, de fato, nós passamos para a aba de certidões. Aqui é onde nós realizamos a inclusão de todas as certidões que vão ser remetidas dentro do pedido, o cálculo correto dos seus emolumentos, a emissão delas e a sua selagem. Selecionando o tipo de certidão, eu consigo visualizar todas as certidões que são emitidas pela Serventia. Então, aqui vocês vão ter todas as listagens com as nomenclaturas utilizadas por vocês. Então, aqui eu vou selecionar uma certidão de propriedade além aqui da inteiro teor, quantas certidões de propriedade eu quero realizar a emissão e venho em adicionar certidões. Aqui também vou selecionar a certidão de inteiro teor de registro auxiliar. Então, inteiro teor registro auxiliar. Ao lado, nós selecionamos e informamos o número do nosso registro auxiliar. Aqui ele ficou vermelhinho porque não existe um registro auxiliar de número 10 cadastrado. Então, eu vou incluir aqui o registro auxiliar de número 1, ficou verdinho. Então, ele nos diz que esse registro auxiliar está cadastrado, a quantidade de certidões que eu vou querer emitir e aqui em adicionar certidões. Então, dessa maneira é onde eu consigo realizar a inclusão das nossas certidões e o cálculo de emolumento. Cada certidão vai seguir o item da tabela correspondente ao estado. Aqui a gente tem um item padrão ali de valor de emolumentos, mas ele calcula automaticamente. Realizada a inclusão de todas as certidões que vão ser realizadas ali, de fato, a emissão dentro do nosso pedido, nós temos ali alguns outros ícones. Aqui eu consigo visualizar algumas ações em lote, então nós temos o botão de ações em lote, onde é possível selar todas as certidões em lote, assinar digitalmente todas as certidões, baixá-las em arquivos separados ou em um arquivo único, todas as certidões dentro do pedido. A opção de emitir certidões, onde eu consigo realizar todas essas ações em lote simultaneamente. E por fim, a exclusão, então caso eu deseje excluir em lote ali as certidões vinculadas ao pedido, é possível. Então, quando a gente tem um grande volume de certidões vinculadas ao mesmo pedido, essas ações em lote, elas facilitam nesse sentido. Fechando aqui, nós logo abaixo conseguimos visualizar o botão de preenchimento do checklist geral. Aqui nós conseguimos incluir perguntas que vão auxiliar a serventia na geração de exigências também dentro dos pedidos de certidão. Então, é possível a realização de emissão de nota de exigência, de nota devolutiva, do próprio contraditório, dentro do checklist geral. Nós conseguimos criar aqui perguntas que vão auxiliar na criação dessas notas, que elas podem ser verificadas aqui no ícone de verificação de exigência. Então, clicando aqui, a gente consegue visualizar o preview dessa nota e, posteriormente, voltar aqui em informações gerais e avançar para uma etapa que, de fato, gera ali a nota devolutiva. Esse procedimento, ele funciona igual à emissão de notas de exigência, devolutivas e afins dentro dos protocolos. Então, a emissão é bem similar ali ao de protocolos. Descendo aqui abaixo, a gente consegue visualizar, de fato, as certidões que foram vinculadas ao pedido. Então,
As informações acima se referem ao indicador. Clicando aqui eu consigo abrir a matrícula de número 15, todos os dados vinculados ali de fato ao próprio indicador. Aqui nós temos um atalho para visualizar essa digitalização, então abrindo aqui nós conseguimos visualizar a imagem dessa matrícula, caso eu queira realizar alguma conferência. Aqui ele me dá um alerta informando que a impressão está desatualizada e que ele possui ordem de indisponibilidade ativa vinculada aqui a essa nossa matrícula. Então, antes mesmo da emissão, de fato, da minha certidão, eu consigo visualizar que ela tem a impressão desatualizada, ou seja, houve um registro e esse registro não foi impresso na ficha, e ele também nos alerta quando a digitalização está desatualizada, ou seja, quando esse registro não foi digitalizado de fato aqui na base. Então, ele nos dá esses alertas para que certidões não saiam com informações equivocadas. Clicando no nome da certidão, aí sim nós temos as perguntas que nos auxiliam na sua emissão. A depender de cada estado, essas informações elas vão ser alteradas, então podem aparecer novas perguntas aqui, mas no geral basta nós respondermos elas de acordo com a necessidade. Então, se tratar de uma certidão isenta, por exemplo, basta eu marcar como sim. Se houver a necessidade de informar o motivo da isenção, a depender de cada estado, a gente vai ter aqui os campos obrigatórios a serem preenchidos. Vou marcar aqui como isento e vou salvar as alterações. Ele altera o valorzinho aqui para nós e ele já informa que essa certidão ela de fato seria isenta. Aqui eu vou informar um motivo de isenção, não é ressarcível, e vou salvar aqui as alterações. Então, o sistema ele altera essas informações para que de fato a certidão ela não seja cobrado o valor de emolumentos. Vou marcar que de fato ela não é isenta, salvar as alterações aqui novamente. Esse campo de database de cobrança, ele deve ser preenchido apenas quando a serventia necessita realizar a cobrança utilizando uma base de cálculo de ano anterior, por exemplo. Então, quero realizar a cobrança utilizando a tabela de 2024, por exemplo. Aí sim eu preciso preencher. Caso não, basta não preencher que o sistema automaticamente já realiza a cobrança da tabela seguindo o ano vigente. Descendo um pouquinho, a gente consegue selecionar o tipo de registro. Então, se há algum desconto a ser aplicado dentro da nossa certidão, eu consigo aqui no tipo de registro. Então, se for Minha Casa Minha Vida, SFH, por exemplo, eu já consigo aplicar desconto também no valor de emolumentos dessa nossa certidão. Como eu mencionei, a depender do estado, novas perguntas vão aparecer. Se deseja cobrar busca, se deseja informar a quantidade de folhas, por exemplo, digitalização, cópias. Então, caso a serventia deseje alterar e incluir essas cobranças ali no valor de emolumentos, basta ir respondendo ali as perguntas necessárias. Descendo um pouquinho, a gente tem a informação da certidão de observação. Então, caso a serventia queira adicionar alguma observação na certidão e marcando como sim, há perguntas que podem ser configuradas para que conste o texto incluso aqui, direto ali na nossa certidão, no teor de fato da certidão. Vou marcar que não há necessidade. Por se tratar de uma certidão de inteiro teor, de imagem, o sistema ele nos dá essa opção de incluir uma linha de segurança que corta todo o espaço em branco das nossas fichas. Então, se a matrícula foi impressa só até a metade da folha, a linha ela corta, né, todo esse espaço em branco, ele traz uma linha vertical ali, cortando o espaço em branco da nossa ficha. Se eu não responder essa pergunta, automaticamente o sistema ele vai constar a linha de segurança. Se eu responder que não, ali que eu desejo excluir a linha de segurança de fato, aí o sistema ele vai remover a linha de segurança. Ao final, aí sim, eu consigo visualizar o teor da minha certidão. Aqui eu incluo o texto da minha certidão de inteiro teor, como é o caso, por exemplo. Vai seguir o padrão de cada serventia, a gente cria e determina ali essas certidões de acordo com o que a serventia nos indicar, seja o teor, seja o layout dela, como o cabeçalho, né, a fonte que são utilizadas, a letra. Aqui ainda nós temos a ressalva automática, porque essa matrícula 15 ela está sendo utilizada como teste em diversos outros protocolos que estão em andamento. Então, é possível listar automaticamente todos esses protocolos dentro do nosso pedido. Aqui ela segue uma configuração, mas é possível alterar esse texto seguindo ali o padrão que a serventia determinar.
mas aqui é apenas para ilustrar que o sistema ele consegue automaticamente informar quais os protocolos que estão vigentes e vinculando ali essa nossa matrícula. Esse campo é um campo aberto, onde eu posso digitar e incluir novas informações, a depender do que a serventia nos indicar. Descendo aqui, clico em salvar as alterações, então tudo que foi modificado e respondido dentro desse checklist, eu preciso clicar em salvar para de fato o sistema entender, né, que essas informações devem ser salvas. Tem o botão de copiar informações da certidão, clicando aqui. Eu consigo copiar dados dessa certidão para outro tipo de certidão igual, então aqui ele já me deu um alerta que não é possível copiar essas informações porque o protocolo ele não tem outra certidão de inteiro teor. Então, ao adicionar a certidão de mesmo tipo, então aqui certidão de inteiro teor de matrícula, da matrícula 20, o sistema ele me dá a opção de copiar informações da certidão. Então, como há uma certidão igual do mesmo tipo, eu consigo reaproveitar todas as informações. O campo de auditorias para visualizar todas as modificações que foram feitas nessa certidão em específico. Então, eu tenho uma auditoria, além da auditoria geral do pedido de certidão, eu tenho uma auditoria específica para cada certidão. Tem a opção de baixar o PDF da certidão, visualizar a certidão para que eu possa ter acesso ao layout, como o documento está ficando. Aqui, de fato, é um layout simples. Nós podemos trazer a logo da serventia, o brasão de estado, o texto padrão que a serventia determina e a digitalização ou o texto das certidões de inteiro teor, por exemplo. Aqui é apenas um exemplo. Se a certidão for impressa fisicamente, basta a gente selecionar a impressora, qual eu desejo realizar a impressão, mas também é possível assinar digitalmente essa nossa certidão e arquivar esse arquivo digital aqui dentro do próprio sistema. O Asgard ele possui a integração com o assinador da ONR, seguindo ali os padrões do assinador, com a validação também de assinatura nos moldes ali do assinador da ONR. Então, basta eu clicar em nova assinatura que o sistema ele vai buscar um certificado digital e ele vai trazer essas assinaturas digitais aqui dentro. Esse arquivo digital ele fica arquivado dentro do próprio pedido entre o valor e o selo. Então, ele fica bem aqui ao meio, um ícone azulzinho, onde eu posso baixar o arquivo assinado digitalmente. Então, as emissões de certidões são a resposta de algumas perguntas ali necessárias, por fim, a edição do conteúdo, onde eu vou conferir se de fato a minuta da minha certidão está de acordo, salvo as alterações, visualizo para conferir apenas se de fato é esse documento que eu quero entregar para o cliente. Esse layout, relembrando, ele é configurado de acordo com o padrão de cada serventia, então a gente traz essa configuração padrão. Feito isso, aí sim eu já posso clicar na selagem da minha certidão. Ao clicar no carimbo, o sistema ele vincula um selo à nossa certidão específica. Então, aqui a certidão de inteiro teor, ela ficou com um carimbo verdinho, ou seja, há já um selo vinculado. Clicando no valor, além de conferir qual é o item da tabela, o código fiscal a qual se refere ali essa nossa certidão, e discriminar os fundos e afins, eu consigo também visualizar qual é o selo que está vinculado. Então, aqui a gente já tem o selo, data e horário que foi selado. Clicando aqui, eu tenho as especificações do selo e a sua consulta. Então, aqui tenho os dados, consigo visualizar a auditoria, alguns usuários conseguem editar também as informações do selo. Aqui eu tenho o ícone de consultar selos, eu vou ser direcionada para o site do tribunal de cada estado, diretamente ali para o site para realizar a consulta, caso o selo já tenha sido enviado, por exemplo. Vão aparecer alguns botões com a opção de desfazer a utilização. Então, a depender do estado, é possível desfazer a utilização até o envio do tribunal. Tem alguns estados que permitem a desfazer a utilização mesmo após o envio. Então, eu vou ter a opção de desvincular esse selo ao pedido, fazer com que ele volte para a fila de utilização. Tem a opção de cancelar esse selo aqui dentro do sistema. Em alguns estados, a gente tem a opção de retificar esse selo. Quando, porventura, a certidão foi enviada para o Tribunal de Justiça com alguma informação equivocada, eu necessito ali retificar essas informações. Então, a depender do estado, a gente consegue ali também alterar essas informações do selo,
caso haja algum equívoco. Aqui eu fiz a selagem manual individual desse pedido de certidão, mas como eu mencionei, nós temos ali a opção de selar em lote. Então, nessas ações em lote, eu posso selar e selecionar quais as certidões eu quero selar. Clico aqui em executar e, em vez de incluir manualmente a selagem, clicando em certidão por certidão, uma por uma, eu consigo fazer isso em lote. Então, é possível que eu faça essa selagem e também a assinatura em lote, né, como eu mencionei. Em vez de eu abrir ali pedido certidão por certidão, né, e clicar aqui em nova assinatura em cada uma delas, a gente consegue fazer tudo isso em lote. Aqui são poucas as certidões, mas pode haver pedidos com 50 certidões, então acaba que essas ações em lote, elas auxiliam nesse sentido. Então, aqui além dessas ações em lote, a gente tem a opção de regerar o checklist. Então, se porventura a serventia nos solicitar alguma alteração nessas certidões, ao regerar checklist, a gente consegue atualizar as informações que foram configuradas, as novas informações, clicando aqui nesse regerar checklist. Ordenar, para que eu consiga visualizar essas certidões seguindo uma ordem, então eu posso selecionar por tipo de certidão, por numeração de matrícula, e ainda consigo selecionar por ordem crescente ou decrescente. Então, nós conseguimos adicionar índices para que eu consiga organizar aqui o meu pedido de certidão e me achar melhor. Também, novamente, quando se trata ali de um número grande de certidões que são vinculadas dentro do mesmo pedido. Aqui ainda eu consigo clicar em ver todos os selos que foram utilizados, para que eu não precise clicar em valor por valor, como eu mencionei individualmente ali, visualizar qual foi o selo vinculado. Aqui nós temos importar pesquisa qualificada e importar visualização da UNR. Então, nós temos esses botões para que haja cobrança de emolumentos desses dois ícones. E as emissões das certidões, elas são ali dessa maneira. A gente seleciona qual é o tipo de certidão a ser inclusa do nosso pedido, faz a vinculação de todas as certidões e a emissão é realizada ao clicar aqui no tipo de certidão. Consigo selecionar as perguntas respectivas, visualizar e ter um preview dessa certidão que vai ser entregue e realizar ali a selagem. As demais certidões, elas seguem o mesmo padrão de preenchimento, então terão perguntas dentro ali das nossas certidões que deverão ser preenchidas, que vão nos auxiliar ali na emissão dessa nossa certidão. Como eu mencionei, a depender do estado, terão perguntas diferentes, e a depender também da serventia, terão diversos tipos de certidão diferentes a serem emitidas. Aqui as certidões que vinculam fichas como matrículas e registros auxiliares, elas acabam seguindo ali o mesmo padrão. As certidões que têm variação são as de propriedade, por exemplo, ou as certidões que não têm a vinculação de ficha, onde, além, né, de todas ali as perguntas inclusas nas certidões com vinculação de ficha, a gente vai encontrar aqui o campo de vinculação de indicador pessoal. No caso das certidões de propriedade, por exemplo, ao vincular a pessoa, o próprio sistema ele consegue encontrar ali as informações do indicador pessoal e nos dar ali a informação se a certidão se trata de positiva ou negativa de propriedade, a partir das informações do indicador pessoal. Então, o sistema identifica se esse indicador ele possui propriedade ou não, e é possível que automaticamente ele nos informe se a certidão é positiva ou negativa, seguindo o modelo textual da serventia. Então, aqui, como eu não vinculei nenhum indicador, ele nos deu ali que a certidão é negativa, mas se eu informasse que seria positiva, incluísse aqui a pessoa, ele já nos daria também, alteraria a certidão. Então, aqui, por exemplo, eu vou incluir a Mariana, vou salvar as alterações. E para alterar esse texto da certidão, basta eu clicar em gerar texto e confirmar. Ele vai perguntar se eu quero salvar as alterações do checklist, eu vou marcar como sim. Então, se essa pessoa ela tiver propriedade, ele já altera aqui o texto. No caso, a Mariana ela não possui propriedade, então ele nos demonstrou que ela é negativa. Ele já alterou aqui o pessoa nome, a nossa variável, para o nome que eu incluí logo acima. Esse fragmento, ele de fato, ele
não foi encontrado, então ele fica aqui como esse alerta em vermelho, mas eu confirmo a alteração. Esse fragmento ele está de uma configuração da certidão, então nem todas as serventias vão utilizar. Vou salvar as alterações e novamente eu vou visualizar a certidão e eu sigo ali o procedimento normal da emissão das demais certidões. Cada certidão, cada serventia, na verdade, vai ter um layout específico, né, de fato. Então, a diferença das certidões que vinculam ficha para as que não vinculam ficha é que a gente vai ter esse campo aqui de indicador pessoal que vai nos auxiliar na emissão dessa nossa certidão e na automatização delas. As certidões, por exemplo, de ônus e ações, o sistema também consegue identificar, caso esteja cadastrado corretamente vinculado os ônus e as ações dentro desses indicadores, o sistema consegue identificar se é uma certidão positiva ou negativa de ônus a partir dos dados que são inclusos dentro dos nossos indicadores. Então, a emissão das certidões de uma maneira mais abrangente é realizada dessa maneira. Nós temos a aba de repasses, aqui são valores a serem repassados para o cliente, mas que não são valores de emolumentos. Então, aqui eu consigo, de fato, informar, caso seja necessário realizar a cobrança de uma cópia, de um SEDEX, por exemplo. Então, são valores ali que vão ser repassados para o cliente, mas que não vão, de fato, se transformar em emolumentos aqui na serventia. Então, aqui eu consigo selecionar o que é o repasse, o valor eu posso predefinir, mas eu também consigo alterar. Consigo incluir aqui a descrição, caso necessário. E, por fim, clicar em cadastrar. Aqui no financeiro, aí sim eu tenho a soma de todos os valores que foram incluídos, tanto aqui em certidões quanto em repasses. Então, aqui em certidões, a gente consegue visualizar as certidões que foram vinculadas, quantidade de repasses e o valor total desse nosso pedido, que é sugerido como saldo a receber aqui no nosso financeiro. Então, aqui eu tenho a opção de cadastrar uma nova entrada e informar para o sistema que a serventia recebeu esse valor de emolumentos referente à emissão desse pedido, dessas certidões. Então, aqui eu seleciono a forma de pagamento, aqui nós temos as formas de pagamento disponíveis, então, a depender da forma de pagamento que a serventia aceita, que vão estar habilitados. Temos a integração com Parcela Express, então o valor que consta aqui é o valor que vai aparecer lá na maquininha para o cliente. Não há necessidade de eu acessar o site do Parcela, eu consigo fazer tudo pela tela do Asgard. Então, eu venho aqui cadastro e informo para o sistema que eu recebi esse valor em dinheiro. Ele só dá a sugestão do nosso valor de fato do pedido, mas eu posso alterar. Ele também calcula o troco ali para nós, mas é apenas uma sugestão de fato. Tem a opção de informar o recibo em nome de terceiro, diferente do interessado solicitante. Então, caso um despachante queira que o recibo saia em nome dele, é possível aqui nesse campo de recebido dele, que o recibo saia em nome dessa pessoa. E aqui eu consigo também incluir uma descrição, uma anotação interna. Vou clicar em cadastrar e eu informei aqui para o sistema que o meu usuário nessa data e horário cadastrou esse recebimento de valores. Novamente, a depender de cada estado, esses campos eles também vão ser alterados, novos campos vão aparecer, mas ali em específico, no estado, a gente consegue de fato cadastrar as informações aqui em nova entrada. A devolução também é feita dentro do financeiro, então clicando em nova devolução, caso hajam valores a devolver dentro desse pedido, eu consigo realizar o cadastro aqui. Informo a forma, né, de devolução, o valorzinho. Aqui, como não há nenhum saldo a devolver, o valor ele está de fato correto, o sistema ele não permite cadastrar uma nova devolução, mas é aqui dentro do próprio financeiro que essa devolução ela pode ser demonstrada. E aqui eu tenho o campo de impressão de recibos e relatórios. Todos os recibos emitidos e relatórios pela serventia vão estar listados aqui. Então, tem o recibo de certidão, por exemplo, recibo de antecipação. Clicando aqui e ao visualizar, eu tenho acesso ali ao nosso recibo. Esse recibo está configurado para ser impressora térmica, mas a gente pode configurar em A4 e seguir todo o layout da serventia. Se for o recibo físico, basta selecionar a impressora e realizar a impressão, mas eu também posso assinar e arquivar ele digitalmente.
esse recibo ele fica arquivado com assinatura digital aqui mesmo nessa aba. Consigo realizar a impressão de etiquetas, então posso emitir uma certidão, uma etiqueta com cópia autenticada, por exemplo, então a emissão dela é feita aqui dentro, clico em visualizar e faço a impressão física da minha etiqueta, mas eu também tenho a opção de assinar e arquivá-la digitalmente aqui dentro do próprio sistema. O campo de recalcular custa, clicando aqui, consigo recalcular o valor das nossas certidões, caso haja alguma alteração. Alterei o item da tabela da certidão de território, eu preciso que essa certidão seja recalculada para puxar o valor do item correto. Então, quando eu clico em recalcular, o sistema lhe dá esses novos valores. Aqui eu tenho o histórico de lançamentos financeiros, de alterações e afins, e aqui eu tenho a opção de ajustar diretamente os nossos livros. Então, aqui eu posso adicionar um ajuste manual dentro dos nossos livros financeiros. De maneira geral, esse é o nosso pedido de certidão e como nós realizamos a emissão.